Aonde eu e você estamos no contexto bíblico? Em que parte da história a gente está vivendo? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Você deve se fazer, ou você deve fazer essa pergunta para muita gente aí, né? Quando você encontra alguém que diz que conhece um pouquinho a Bíblia, você pergunta: puxa, mas a gente está vivendo o que hoje? Nós estamos vivendo os selos apocalípticos? Nós estamos vivendo o quê? O quê? Que tempo é esse que a gente está vivendo? Né? Eu acredito que você faz essa pergunta sempre. O Espírito Santo me trouxe nesse texto, eu vou falar sobre isso. Eu vou posicionar o nosso tempo na Bíblia hoje, tá? Eu vou posicionar o nosso tempo hoje na Bíblia, eu vou mostrar para você o que Jesus falou sobre a sua volta, né? Eu vou ensinar para você, eu vou mostrar para você o que Jesus falou sobre a sua volta, quais os sinais que ele nos daria, entendeu? Quais os sinais que ele nos daria e aonde a gente está na história, né? Em que tempo nós estamos da história, biblicamente falando, tá? Eu não vou te dizer o que eu acho, vou te mostrar biblicamente, tá? Eu vou procurar ser o mais técnico possível, sem deixar que meu coração aí se mostre, tá? Então eu só vou te mostrar a Bíblia, vou te ensinar a Bíblia, vou te mostrar o que as palavras que estão escritas, o que elas significam, quais os contextos do capítulo 24 de Mateus, o que já aconteceu, o que ainda não aconteceu, o que era para aquele tempo, o que era para um tempo próximo, o que era para o porvir, que é o nosso tempo, tá? Então a gente não vai aprofundar muito, você já sabe, porque hoje é uma live parcialmente, né? Parcial, né? Entendeu? Hoje é uma live parcial, que a gente vai falar um pouco sobre a política, geopolítica, como a gente faz todos os dias à tarde, né? Nosso propósito fazer isso, você sabe muito bem, porque a gente tem muita gente que vem aqui, né, para ouvir isso, e Deus colocou isso como um propósito no meu coração para a gente ter aí essa galera toda conosco, e depois aqueles que quiserem ficar na segunda parte da nossa live, a gente então vai falar sobre a palavra de Deus, vamos conversar um pouco sobre a volta de Jesus e o que significa dores de parto, né? O que significa? O que Deus deixou para nós aí como sinal, né? Qual o sinal que Deus deixou para nós, né? Qual o sinal que Deus deixou para nós? Pastor, nós vamos ter guerras no mundo, né? Muita gente vai morrer nessas guerras, vai ter guerra em Israel, né? Entendeu? Então o pastor vai mostrar para você o que a Bíblia deixou da boca do próprio Jesus, né? O que vai acontecer com a igreja daqui para frente. Isso é uma coisa importante também, tá? É uma coisa importante. O que vai acontecer com a igreja? Por que a gente está vendo tanta coisa acontecer aí, né? Tanta barbaridade. Então eu vou passar um pouquinho para você. Não vou aprofundar muito, porque isso é um tema muito demorado, né? Demora muito, demanda muito tempo para poder te trazer todas as circunstâncias bíblicas que tratam disso. Então a gente vai fazer uma coisa simples, né? Como eu sempre faço aqui, de um jeitinho simples e tranquilão aí para que você possa entender, né? E eu quero aí também tranquilizar o teu coração em relação a determinados assuntos, tá? Eu quero tranquilizar. Tem muita gente aí, como a gente fala no mundo, né? Metendo um louco aí no povo crente, né? Tem muito teólogo, muito pastor aí metendo um louco na igreja e não é bem assim, tá? Não é isso que a Bíblia diz, tá legal? Então é muito importante a nós estarmos em nossos comentários respaldados na Bíblia, entendeu? Respaldados na Bíblia, né? Muito importante, tá? Então é o que eu quero fazer, é o que eu quero ensinar a você, tá bom? Quanto tempo mais ou menos nós temos ainda até que Jesus volte? A gente não sabe quando ele vai voltar, nem o dia, nem a hora, né? Não sabemos. Mas nós podemos fazer uma perspectiva de tempo em função dos acontecimentos. Então a gente pode aí trazer uma perspectiva, entendeu? Uma perspectiva, né, de tempo, em função dos acontecimentos, tá? E não em função de uma revelação de Deus. Jesus disse que nem ele mesmo sabia quando era o tempo de ele voltar. Ele não sabe, só Deus sabe. E eu também não sei, e ninguém sabe, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento aí no nosso coração, tá bom? Precisamos ter esse entendimento no nosso coração,
que isso é uma chutometria, é um acho, tá? Quando a gente fala da volta de Jesus, entendeu? Quando a gente está falando da volta, Jesus vai voltar daqui 20 anos. A Bíblia fala isso? Não. Tem um estudo teológico que fala isso? Não. Isso é axiologia, tá? Então isso que fique muito claro para você, né? Porque a gente pode ser surpreendido aí com os acontecimentos, eles podem acontecer numa velocidade maior do que a gente espera ou menor, né? E aí não tem como a gente imaginar isso aí, tá bom? Então eu vou passar para você um estudo pequeno, tá? Simples, baseado no texto que a gente vai ler agora, tá legal? Baseado no texto que a gente vai ler, tá bom? Então eu queria que a gente vai participar das nossas notícias, eu quero situar você dentro das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, tem bastante notícia hoje para te dar. Deixa eu só achar a minha página aqui que eu já vou encontrar, já achei. Aqui eu quero, não são muitas, né? Eu quero passar um meio rapidinho aqui, porque eu não quero demorar muito para a gente poder entrar no texto, tá? Eu quero começar hoje a conversar com você falando sobre Cuba, tá? Presta atenção. Aparente revolta militar em Cuba acaba com 4 generais mortos. Cuba. As Forças Armadas de Cuba informaram nos últimos 8 dias a morte de 4 generais do exército cubano. 4. 3 deles da reserva. O falecimento mais recente foi o general de brigada da reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco, anunciado nesta segunda-feira, dia 26. Tá? A notícia não é de hoje, tem mais de 2 semanas já. Segundo uma nota divulgada pelo Ministério das Forças Armadas. No sábado, a imprensa oficial anunciou a morte do general da reserva Rubén Martínez Puente, que nos Estados Unidos foi indiciado pelo assassinato nos anos 1990 de 4 membros da organização Hermanos al Rescate, criada para socorrer barcos que fugiam da ilha. Também morreram nos últimos dias o general da reserva Marcel Vardésia Perdomo, que foi guarda-costas de Fidel Castro, e o chefe do Exército Oriental de Cuba, Agustín Penha. As causas das mortes não foram informadas pela imprensa oficial. Alguns jornalistas do país disseram que Penha morreu do Covid-19. Tá? Então, é uma movimentação estranha que está acontecendo em Cuba. Ninguém sabe informar, porque você sabe muito bem que Cuba não dá satisfação para ninguém, né? Entendeu? Então a gente precisa, né, ficar esperto, mas é bom prestar atenção. O ex-presidente Temer, vulgo de Vampire, né, o vampiro porque ele parece, né, com vampiro, né, não porque tem nenhum problema, né, a gente olha a cara dele e parece um vampirão, né, o Temer é fogo. Insiste sobre ser candidato à presidência, e ele disse a seguinte frase: se o Brasil pedir, serei candidato a presidente da República. Você vai pedir para ele ser candidato, irmão? Não, né? Não, né? Fora Temer, né? Fora Temer. Fora Temer. Temer não, né? Vampiro de novo, não, né? Não, né? Eu não vou pedir para ele voltar, não. Se você quiser, você pede. Eu não vou pedir, não. Presta atenção. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, com outra pérola. Olha o que o ministro Barroso disse. Presta atenção. Regulação das redes sociais se tornou imperativa. Ele quer calar a minha boca e a sua boca, para a gente não criticar eles. E ele continua: na manhã desta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a regulação da internet e mídias sociais se tornou imperativa. Porém, de acordo com ele, é preciso acertar a dose
para não atingir direitos constitucionais como a liberdade de expressão. Então, o ministro Barroso afirma que precisa se fazer uma regulamentação da internet, tá? É uma notícia do Afeganistão. Você sabe que o PT, o PSTU, o PSOL apoia o governo do Afeganistão. Você sabe disso, né? Que eles dizem que eles são um governo revolucionário e eles devem ter o direito de governar o seu país. Só que o Talibã nunca foi e nunca representou o povo do Afeganistão, né? Você sabe disso aí, né? A população do Afeganistão está em sérias dificuldades, com uma crise econômica que já dura décadas, atingido pela estiagem e com o Talibã de volta ao poder em meados de agosto, o país parece estar longe do fim do túnel. A dificuldade financeira tem forçado famílias a venderem os seus filhos. A dificuldade financeira tem forçado as famílias a venderem os seus filhos, com a finalidade de adquirir alimentos e pagar dívidas. A agência de notícia alemã Deutsche Welle, um homem chamado Mohamed Ibrahim narrou seu drama. Morador da capital afegã, Cabul, ele disse que precisou se desfazer da filha de 7 anos para quitar pendências com um milionário. O ricaço vinha ameaçando queimar a casa de Mohamed com a família dentro. Aceitei oferecer a minha filha em troca de 65 mil afeganes, cerca de 620 euros, ou aproximadamente 4 mil reais, disse Mohamed à agência. É difícil oferecer sua filha por dívida, mas não tínhamos mais nada a oferecer. Gul Ahmad, pai de uma jovem chamada Najiba, também afirmou à Deutsche Welle que não vê outra alternativa a não ser vender suas outras filhas para conseguir pagar as contas. Não tenho outra opção. E se formos abandonados, serei forçado a vender minhas outras filhas por 50, 30 ou até mesmo 20 mil afeganes, desabafou na entrevista. As informações são da revista Oeste. Agora você pergunta qual é a religião dos caras. Você acha que esse negócio de vender filho é uma coisa nova? Você acha? Você acha que esse negócio de vender filho é uma coisa nova? Está acontecendo só agora? É isso que você acha? Isso aí que você acha? Esse é o governo apoiado pelo PT. Assim como o da Venezuela. Entendeu? Então é triste, irmão. É triste. Mas é uma opção dos caras não servirem a Deus. Queria que você entendesse isso. Os países que não são cristãos estão debaixo de maldição, irmão. E os caras pagam o preço. Os caras servem a Satanás. Você quer o quê, irmão? Que Deus tenha misericórdia deles? Não, você não pode ser hipócrita. Eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Eu não posso ser. Eu tenho pena das crianças que não têm opção. Isso eu tenho pena. As crianças não têm culpa e eles não têm opção. Entendeu? Agora, o Islã, ou no Islã, é uma norma os caras casarem com crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Você sabia que o profeta Muhammad, que é o profeta do Islã, ele casou com uma criança de 10 anos, virgem? Você sabia? E que a maioria dessas meninas morre na noite de núpcias quando faz sexo com esses homens? Você sabia disso? Você não sabia, né? Você não sabia disso, né? É comum
Costume no Islã, porque eles querem casar com uma mulher pura, daí eles casam com uma de 8 anos. E tomam ela como esposa e fazem sexo com ela e muitas crianças morrem. E no Islã isso é comum, é normal. O próprio profeta deles, o cara que escreveu o Alcorão, era casado com uma criança, casou-se com uma criança. E não é só uma. Entendeu, irmão? Então, quando a gente está falando aqui desses caras aí, isso aqui é ficha. Vender é fichinha. Entendeu? Vender é fichinha. Aí quando os caras vêm aqui no Brasil e falam, no Rio de Janeiro, o Islã está crescendo nas favelas, você sabia disso? Estão construindo mesquita e os caras estão lá. E tem gente que fala, coitado deles, deixa eles aí. Quando o Bolsonaro abriu uma oportunidade para trazer refugiados islâmicos do Paquistão, aliás, do Afeganistão, e disse que só traria aqueles que declarassem a sua fé cristã, um monte de gente desceu o pau nele, né? Entendeu? Um monte de gente desceu o pau no Bolsonaro, né? Entendeu? Muita gente não sabe disso. Então, vender as suas filhas é comum lá. Eu não sei por que as pessoas estão surpresas aqui. Eu não sei por que faz isso desde que o mundo é mundo. Eles fazem isso. Não só meninas, como meninos também. Entendeu? Desde que o mundo é mundo, irmão. Infelizmente, isso é cultural. Isso é igual aquele desgraçado que disse que o índio podia matar a Índia, esquartejar ela, e ele não devia ser preso porque isso é cultural. Isso não choca você? E porque os caras estão vendendo as crianças de 10 anos, 11 anos, você está chocado? Por quê? Aqui no teu país, o Ministério Público diz que o índio pode matar a Índia, cortar ele em pedaço, e ele não vai preso porque isso é cultura deles, irmão. Acontecendo aqui, ó. Ministério Público Federal. Eles perdem a cultura deles, irmão. Você vai falar o quê? Você tem que calar a boca. Não pode falar nada. Que senão você é o quê? Islamofóbico? Você é islâmico-fóbico? Não sei como é que fala isso aí. Entendeu? Entendeu, irmão? Esse lugar aqui, se o cara é gay, eles sobem no alto de um prédio e jogam o cara lá de cima. Você vai falar que os caras estão vendendo crianças? Isso é ficha lá, irmão. Entendeu? Ficha. Isso é fichinha. Entendeu? Fichinha. Fichinha. Perto das coisas que eles fazem. Entendeu? Se você, na Arábia Saudita, até bem pouco tempo, se você fosse pego com uma Bíblia, os caras cortavam tuas duas mãos. Ou você não sabia disso? Você não sabe disso? Não, irmão. Irmão, acorda. Que mundo você acha que você vive? Em que mundo você vive, irmão? Em que mundo você vive, irmão? Não sei que mundo você está vivendo. Eu brinco às vezes, né? O povo acha que Alice vive no País das Maravilhas. Aí você acha que você vive no Brasil e aqui é um país extraordinário, maravilhoso, abençoado por Deus. Você acha que esses caras lá fora vivem o quê? Comem o quê? Vivem do quê? Entendeu? Só você estudar um pouquinho. Você não estudou, você não sabe. Você leia um pouquinho. Não precisa nem você estudar muito, só você ler um pouquinho. Você vai ver aqui. Ivan Kleber, Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi o mais votado da enquete organizada pela revista Time para saber quem foi a pessoa ou grupo do ano. O presidente Bolsonaro recebeu 24% dos votos. Em segundo lugar ficou Donald Trump com 9%. Com 9%. O mito deu um couro no Trump. O mito deu um couro no Trump, irmão. Entendeu?
Bolsonaro está se destacando como um líder mundial, irmão. Como um líder que defende a liberdade no mundo inteiro. Tá? Prezades alunos AGU e MEC se manifestam contra a linguagem neutra nas escolas. Entendeu? Agora os caras estão querendo obrigar você a aceitar a linguagem neutra. Estão querendo obrigar você no Supremo Tribunal Federal a tirar pai e mãe do teu documento. Daqui a pouco os caras vão dizer que você não pode mais pregar a Bíblia porque a Bíblia é homofóbica. Daqui a pouco os caras vão querer dizer para você que você não pode mais casar porque eles não têm direito de casar, você não pode casar também. Né? Vai dando espaço, você vai ver onde nós vamos parar, irmão. Tá? Austrália se juntará aos Estados Unidos em seu boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno de Pequim, devido aos abusos dos direitos humanos na China. O primeiro-ministro australiano Morrison anunciou que os atletas devem competir normalmente. Ok? Então, a Austrália também vai boicotar a Olimpíada, tá? União Europeia, os satélites de Elon Musk, você sabe que é o mais rico do mundo, teve uma conversa com o ministro brasileiro esses dias, preocupam a Europa, abre aspas, ele está monopolizando o espaço, fecha aspas. De acordo com o diretor da Agência Espacial Europeia, Tesla está ditando as regras da corrida pela internet via satélite e expõe o atraso da União Europeia na questão. Alan Lopes. O Lula entrou na justiça querendo receber o valor que ele pagou pelo triplex. O triplex. Escute isso. O Lula negou a vida inteira que o triplex fosse dele. Disse no tribunal, o triplex não é meu. Nunca comprei. Porém, agora ele está pedindo na justiça o dinheiro que pagou pelo imóvel. Só no Brasil, a notícia é de Alan Lopes. Só no Brasil um canalha desses fica solto para desfrutar o dinheiro da corrupção. É o fim da picada, né? Não é o fim da picada, irmão? É o fim da picada, né? Com a palavra o Supremo Tribunal Federal, né? Com a palavra eles, né? Escute essa notícia, Terra Brasil. Rei do ônibus do Rio de Janeiro, Gilmar Mendes, é padrinho de casamento da filha desse empresário, porém ele ajudou a arquivar a denúncia, dizendo que não tem envolvimento nenhum e que, portanto, ele não está impedido de julgar a ação do seu compadre. Irmão, Gilmar Mendes disse que não está impedido de julgar uma ação do seu compadre e disse que ele não cometeu crime nenhum, que o juiz lá do Rio de Janeiro é um fanfarrão e anulou tudo o troço lá, irmão. E mandou arquivar a denúncia do cara. O cara é meu compadre. Ela é compadre do Gilmar Mendes. Irmão. Supremo! Supremão! Supremão! Olha aí, irmão. Escuta essa aqui que eu vou te contar, que essa aqui é importante. Jornal da Cidade Online. Militares americanos já estão no Brasil para uma das ações mais importantes da história. Já teve início os trabalhos entre as tropas americanas e brasileiras. Dominado como exercício Core 21, a ação é de suma importância, pois é o primeiro exercício combinado executado por tropa dos Estados Unidos na América Latina. Tá? Na América Latina. O efetivo será de aproximadamente 999 militares,
sendo 750 brasileiros e 240 militares dos Estados Unidos. A cooperação entre os dois exércitos é resultado de um programa de adestramento militar que estimulou um exercício combinado anual até 2028. Os militares americanos da 101ª Divisão Aerotransportada, Airborne, divisão especializada de infantaria ligeira treinada para operações que impliquem a infiltração por intermédio de paraquedas ou assalto aéreo, estão investindo pesado no exercício conjunto com o Exército Brasileiro. Sem dúvidas, a ação militar conjunta de maiores importâncias é uma das de maior importância para ambos os países. Agora, olha, escuta isso aqui, irmão. Você está sentado, escuta isso aqui, que isso aqui é forte. Você lembra da história do Papai Noel gay? Você lembra? Papai Noel gay, os caras dando beijo lá de Papai Noel gay. Lembra da história? Ministério Público Federal. Escuta isso aqui. O Ministério Público já virou uma facção, né? Uma facção política que luta pelos seus próprios direitos ou pelos direitos dos seus próprios entes, né? Olha só. E não luta mais pelo povo. Ele não representa o povo. Ele representa a vontade e o desejo do coração dos seus federados, né? Os seus entes do Ministério Público. Entendeu? MPF instaura inquérito para saber se houve censura e homofobia em veto ao projeto, abre aspas, Papai Noel gay no Acre. Eu vou até abrir aqui para ler a notícia. O Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar eventual censura e conduta homotransfóbica da Prefeitura Municipal de Rio Branco, capital do Acre, ao solicitar o veto do projeto cultural, abre aspas, Papai Noel Gay. A Fundação Garibaldi Brasil, que avalia tecnicamente os projetos a serem financiados pela municipalidade. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, eu queria saber dos direitos do qual cidadão que esse homem representa. Do qual cidadão? Almeida Dias requisitou informações para a FGB, que deverá encaminhar cópia do projeto Papai Noel Gay e prestar informações sobre o pedido de veto realizado pelo prefeito Rio Branco, bem como por outras autoridades públicas. É isso aí, irmão. Alguém entrou com um projeto estapafúrdio de fazer um ato de Natal gay que contraria o que é crime, segundo a Constituição. Crime, porque isso é um vilipêndio da fé cristã. É crime. Os caras não fizeram porque a Constituição diz que é um crime fazer isso. E o Ministério Público Federal vai abrir uma ação para ver se aquele que cancelou para não cometer um crime, cometeu um crime contra aqueles que gostariam que fosse cometido o crime. Então, a gente fala, nós somos processados, né? Que a Constituição já era, irmão. Os caras não estão nem aí para a Constituição. Eles querem saber dos direitos deles, que não estão na Constituição. Por exemplo, o ataque contra a fé cristã, o vilipêndio, tendo em vista que o Papai Noel é um santo católico, é o São Nicolau. Mas eles respeitam isso? Não. Não. E eles querem ainda dinheiro público seja aplicado nisso. Parabéns, Ministério Público Federal, né? Parabéns. Deveria estar defendendo a Constituição. Que, aliás, hoje em dia está difícil encontrar alguém que faça isso, né? Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E eu quero situar você na Bíblia dentro do nosso tempo, tá? Dentro do nosso tempo, entendeu? Eu quero situar você dentro da Bíblia no nosso tempo, tá? Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso de número 1. Eu acho que você já achou aí, porque eu já te avisei antes, você já procurou, já encontrou aí, né? Tá legal?
Então vamos ler? Vamos lá. Diz assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 4. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Presta atenção. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Feche os olhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu nome, dando para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, para que a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. Sermão profético. O princípio das dores. Quem disse isso, pastor? Jesus. Jesus. Jesus disse isso. Jesus nos ensinou, é Mateus 24, verso 1 ao 14, tá? Mateus 24, do 1 ao 14. Jesus traz aqui uma resposta que não tem preço. Quando será o fim? Quando o mundo vai acabar? Quando todas as coisas desse mundo serão destruídas e acabar-se-ão? Pastor, em que ano isso vai acontecer? Quando isso se dará? Quando é que o mundo vai queimar? Porque a Bíblia diz que os fundamentos da terra se abrasarão e queimarão. O apóstolo Pedro disse isso. Né? Oi, Lu. Entendeu? Então, quando é que isso vai acontecer, pastor? Falta quantos anos para isso acontecer? É muito simples de nós termos este discernimento. Nós não temos como saber a data, mas nós temos como saber o tempo aproximado. Como que nós conseguimos? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Oi, Mônica, Deus abençoe. Lendo a Bíblia.
Então, eu quero ler aqui, eu vou só passando verso a verso, te explicando aqui. Eu falei para você que ia ser rápido, né? Que à noite a gente tem culto hoje, não esquece. Às 20 horas nós temos culto, e aí vamos ter só mensagem, louvor e mensagem, né? Não tem política, é só louvor e mensagem. Jesus disse assim, ó, Jesus entra no templo. Quando ele está saindo, os discípulos olham para Jesus e dizem, nossa, Jesus, olha que templo lindo. E Jesus diz assim, ó, chegará o tempo em que aqui não ficará pedra sobre pedra. Jesus está profetizando para 70 anos para frente. Aliás, não são 70, são 40, né? Porque foi no ano 70. E Jesus tinha 30. Tá? 40 anos depois que Jesus falou isso, Jerusalém foi invadida, destruída e o templo foi totalmente destruído. Então, esta profecia de Jesus era para aquele tempo e já se cumpriu. Quando nós observamos o capítulo 24, nós temos aqui uma mistura de tempos e coisas. Jesus fala de coisas que aconteciam pertinho, de coisas que aconteceriam meio pertinho e outras para o final dos tempos. Então, a gente precisa aprender, tá? A gente precisa aprender. Eu e você, a palavra de Deus e aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Certo? Então, ele continua dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos para que ninguém engane você. Cuidado. Cuidado, ele está dizendo. Para ninguém te enganar. E ele continua, a gente está no verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Hoje na Rússia tem um Cristo. No Panamá tem um Cristo. Você nem sabe, né? Você nem sabe. Aqui no Brasil tem um farso também, o tal do Henri Cristo. No Panamá tem um cara que diz que é Jesus, riquíssimo, dono de rede de televisão, igreja gigantesca. Na Rússia tem um cara que arrasta multidões, dizendo, eu sou o Cristo. Mora numa região remota, já estão construindo cidades ao redor dele. Estou falando de hoje. Tá? De hoje. É que você não sabe. Que você não estuda, que você não procura, né? Que você não pesquisa. Entendeu? Se eu fizer isso, fazer como teu pastor faz, você vai descobrir tudo que eu estou te falando. Aqui no Brasil a gente tem um fuleiro chamado Henri Cristo, que tem um monte de noiva. Tem uma barbona aí, anda de Toyota. É um baita de um veiaco, né? Que era aqui de Curitiba, por isso que eu tô falando que eu conheço ele. Agora parece que tá em Brasília, sabe Deus aonde que tá esse figura aí. 6. E ouvireis, e veja que o verbo está no futuro. Tá? O verbo está no futuro. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Estamos ouvindo isso aí. Guerras e rumores de guerra. Guerras e rumores de guerras. Ok? Nós vamos ouvir. Tá? Nós vamos ouvir isso aí bastante. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos assustar, porque isso vai acontecer. Então, não se assusta. Não se assusta, não. Isso aí vai acontecer, quer você queira. Esse povo que diz, vamos orar para Jesus dar o livramento, que não vai acontecer. Esquece, irmão. São coisas misters, ou seja, elas vão acontecer. Elas fazem parte do grande plano de salvação de Jesus. São sinais da vinda de Jesus Cristo. Então, quando começarem as guerras, vai ser um dos primeiros sinais da volta de Jesus. Ok? Quando começarem as guerras, este é um dos primeiros sinais da volta de Jesus. Guerras, rumores de guerras. Ele continua.
e dizendo assim, porque é mister que isso tudo aconteça. A gente está no verso 6. Mas ainda não é o fim. Então as guerras não vão acabar com nada. Tá? Elas são só um meio. Certo? A guerra não vai destruir a humanidade, a guerra não vai acabar com o mundo. Não vai. Ainda não é o fim. Ok? Certo? Entendeu isso? Vamos mais para frente? 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Será que existe fome no mundo hoje? Existe a fome no mundo hoje? A gente sabe que sim, né? Já existe. Já, a fome já é presente no mundo. E Jesus continua no verso 7. E pestes, já estamos vendo as pestes? Já vemos as fomes, já estamos vendo. As pestes, já estamos vendo também. Presta atenção nos sinais do que Jesus está falando. Tá? A gente está no 7. Terremotos em vários lugares. Já estamos vendo isso? Não. Ainda não. Então a gente já está vendo a fome, a gente já está vendo a peste. Veja como quando você lê a Bíblia, você aprende que existe uma escala de tempo para as coisas acontecer. Existem sinais que Jesus está dando. Certo? Né? Ainda, nós temos um terremoto aqui, ali, mas não é uma constante ainda ter grandes terremotos que está matando milhares de pessoas. Temos isso? Não. Não tem. Tá? Teve um terremoto aqui, teve um terremoto ali. Quantas pessoas morreu? Ah, morreu 3, morreu 5, morreu 10. Mas são em lugares comuns, onde sempre tem terremoto. Não é em lugares onde nunca teve terremoto. Entendeu? Então você precisa entender a medida bíblica que Jesus está falando. Nós estamos falando aqui numa medida de the end. The end, de final. Final de curso. Tá? Então a gente não tem isso ainda, não está acontecendo. Não tá. Ok? Terremotos grandes. Ainda não tá. Então, quando eles começarem a acontecer, e aí você fica preparado porque eles vão acontecer. Tem uns até aqui que o teu pastor já falou que tá no gatilho para acontecer, eu já te falei. No Chile, no Brasil, eu falei para você que isso vai acontecer. Gatilho, isso é sinal da volta de Jesus. Entendeu? Nossa, aconteceu um terremoto nos Estados Unidos, morreu 3.000 pessoas. Meu, você viu na Índia 5.000. Ah, no Chile morreu 10.000. Meu Deus, você viu lá na Itália morreu 15.000. Isso está acontecendo? Não, ainda não. Tá? Tá acontecendo uns tremorzinhos aqui e ali. Nada demais. Entendeu? Nada demais. Só em lugares onde existem falhas, né? Tá acontecendo, onde tem falha, onde sempre teve terremoto, tá tendo terremoto. Isso é normal, irmão. Você tem que aprender a diferenciar as coisas normais do mundo das anormais. Nós estamos falando das anormais. Entendeu? Das anormais. Tá? Não estamos falando das normais. É a mesma coisa você falar que Deus está pesando a mão num lugar com uma enchente se todo ano tem enchente. Daí você tá de brincadeira, né? Agora, enchente num lugar que faz 20 anos que não chove, aí é outra conversa. Entendeu? Então a gente sabe que a atividade sísmica está aumentando, todo mundo sabe disso. Quem sabe para uma rodada aí grande de terremotos, né? Grande. Quem sabe, né? Tempo está chegando aí de vermos terremotos, porque quando a gente olha,
A gente diz, está escrito assim, ó, e terremotos, vírgula, em vários lugares. Não é sempre teve. Terremoto no Peru, normal, sempre teve. Terremoto no Chile, normal, sempre teve, irmão. Tem lugares que tem terremoto sempre. Japão, normal, sempre tem. É normal, não é algo absurdo. Queria que você entendesse isso. Jesus está falando de algo que não é normal. Entendeu? Algo que não é normal. Por exemplo, terremoto no Brasil? Não. Tá? Então, se liga aí. Vamos continuar. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo o selo do Apocalipse. É isso que a Bíblia de Jesus está falando? Princípio, irmão. Princípio das dores, nós vamos estar comendo churrasco ainda e tomando Coca-Cola. É o princípio. Quando começar, você não vai estar nessa vibe aí, não. Você pode ter certeza. Tá? 9. Então, vosão de entregar para serdes atormentados e matar-vosão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já acontece no mundo inteiro? Não. Ainda não. Ainda não. Acontece na China, só, né? Em alguns países da África, onde tem uma perseguição ali para os cristãos. Mas não acontece ainda. Então, são muito poucos lugares. Então, não dá para dizer que isso está acontecendo com todo mundo. Está acontecendo com todo mundo? Não, ainda não. Ainda não. Nós já estamos vendo o mundo, né? Nós já estamos vendo o mundo virado contra o cristianismo. Agora você vai falar para mim, ah, pastor, mas tem os missionários na África. Irmão, eles estão num país islâmico. Se eles forem pegos, eles vão morrer, ele sabe disso. Lá não tem cristianismo, lá não tem evangelho. Então eu não estou dizendo que, né, desprezando a dor de ninguém, não está generalizado. Em alguns pontos específicos só. Entendeu? Alguns pontos específicos só. Tá? Ainda não começou. Ainda não foi proibido de pregar o evangelho. Os caras não estão proibindo você de pregar a Bíblia. Todo mundo prega na internet, prega na rua, prega na calçada. Nós temos aí esses caras dessa patrulha de esquerda enchendo o saco. Mas a gente sabe que na próxima eleição isso vai acabar. Então não é ainda. Entenda isso. Entendeu? Entenda isso. Entenda isso, irmão. Sacou? Irmão, o olho do furacão não é a África, irmão. Você precisa ler a Bíblia. O olho do furacão é Jerusalém, irmão. Entendeu? O olho do furacão é Jerusalém. Jesus não mandou a gente olhar para a África. Né? As igrejas estão fechando na França porque não tem crente mais, irmão. Porque o calvinismo destruiu o evangelho na Europa. Não foi Jesus, foi o calvinismo que destruiu. Vocês precisam ler mais, gente. Entendeu? Quem destruiu a igreja da Europa foi o calvinismo. Esse mesmo que o professor Nicodemos prega, começou a pregar putaria, cachaça, festa, e o povo desviou tudo, acabou a igreja. A França está sendo islamizada agora, faz 5, 6 anos para cá. Antes não, nunca foi. Para com isso, irmão, vamos estudar a história aí. Vocês estão viajando na maionese. Viaja, irmão. Estão viajando na maionese. Entendeu? Viajando. Vamos continuar. E sereis odiados. Olha o que Jesus disse. Odiados. Por causa do meu nome. Por todas as gentes. Por todas as gentes. Sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Isso não está acontecendo ainda não. Tá? Ainda não. Nós estamos vendo
como isso, a gente já sabe como isso vai acontecer, que é o Islã que vai dominar, a gente já sabe disso. O 666 é o Islã, você já sabe disso, né? Você não sabe, aprenda. Que é a religião que vai perseguir os cristãos para matar. É o Islã, já pode saber disso. O símbolo da Bíblia que está escrito 666, na verdade, são letras escritas, né? Lá atrás, que significavam Islã. Ok? Ainda não. Então, para frente, isso vai acontecer. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Já tem alguém aí no Brasil sendo morto por causa do evangelho, irmão? Não, ainda? Você está cortando tua cabeça por causa do evangelho? A gente vê uns aqui, nós estamos vendo como vai ser. Quando a gente vê o Islã matando os cristãos, cortando... Nega Jesus, não. Nós estamos vendo como vai ser. Ok? A gente já está tendo um gostinho de como vai ser. Mas está acontecendo no Brasil? Não. Está acontecendo na Argentina? Não. Está acontecendo nos Estados Unidos? Não. Está acontecendo na Europa? Não. Está acontecendo na Rússia? Não. Está acontecendo no Japão? Não. É um ou outro lugar aqui que os caras já estão apontados aí, irmão. Entendeu? Então, vai devagar aí com a dor, né? Vai devagar aí, que você tem muita gente viajando aí na maionese, bobagem. Tá bom? Falando muita bobagem. Então, vamos continuar. O verso de número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é lá na frente, não é agora. Tá? Não é agora, lá na frente. Por que isso? Pastor, o falso profeta que traz a profecia? Não, o falso profeta que prega um evangelho deturpado. Vão ser as portas largas que vão se abrir para o evangelho. Entendeu? É os caras as igrejas, né, que aceita tudo, que você vai ver como vai crescer essas igrejas no Brasil. Esse cara que foi excluído aí ontem porque fica falando essas heresias, você vai ver a igreja desse cara como vai crescer. Esse é um falso profeta, por exemplo, o Ed René. Esse é um exemplo claro do falso profeta. Entendeu? Falso profeta. Pregando o amor, pregando a inclusão. Esse aí, essa falsa religião é que vai vir aí, irmão. E nós vamos ser, né, penalizados por sermos fundamentalistas. Já fomos chamados ontem pela Veja de fundamentalistas. Entendeu? Nós somos fundamentalistas. Porque nós excluímos os caras lá. Tá? Presta atenção. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Certo? Então o amor vai se esfriar. O amor vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Pergunta, tem alguém salvo já, irmão? Você já está salvo? Você acha que você já está salvo? Olha por que o calvinismo é uma mentira. Porque eles alegam que se você é um escolhido de Deus, você já está salvo e que você não perde a tua salvação em hipótese nenhuma. Mesmo, segundo esse herege Nicodemos, mesmo que você tire a tua própria vida, Jesus te perdoará e você não perderá a tua salvação em hipótese nenhuma. Mas Jesus disse que somente aqueles que perseverarem até o fim serão... Tá? Tem muita igreja pregando isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um desvio de doutrina, isso é uma heresia e vai levar muita gente para o inferno. Esses são já sinais dos falsos profetas pregando um falso evangelho de uma falsa salvação que vai levar muita gente aí para o inferno. Certo? Jesus é muito claro. Olha o verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não perseverar, você não vai ser. Certo? Tem algumas pessoas que estão dizendo que está havendo uma grande perseguição no Irã. Eu quero dizer para você que o Irã é um país onde o evangelho mais cresce no mundo hoje é no Irã. Se você não sabe, eu vou te ensinar isso aí. Aonde o evangelho mais cresce no mundo é no Irã, hoje.
As pessoas estão se convertendo às centenas no Irã. Igrejas secretas. É que você não tem o hábito de buscar fonte de informação segura, né? Você fica com esses missionários mentirosos da África enganando todo mundo, tomando dinheiro, e você não vê os caras que estão no Oriente Médio fazendo trabalho. Que você não vê o Espírito Santo agindo no Irã. É incrível a quantidade de pessoas se convertendo no Irã, na Síria. As centenas, as milhares. A igreja crescendo. Você não sabe, né? Você acha que que o diabo é mais forte que Jesus, é mais inteligente, mais safo, mais tudo, né? Não é. Tá? Mas não é. Tá bom? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Só vai vir o fim depois que a palavra de Deus for pregada para todos. Todos conhecerem o evangelho de Jesus. Enquanto o evangelho não for pregado para todos, não virá o fim. Amém? Eu não estou vendo os comentários da galera do YouTube, aí sumiu, mas eu não vou mexer agora para não cair de vez o troço aí, tá? Beleza, galera? Então não esquece, de noite nós estamos na área, vamos ter culto, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido aí mais um pouquinho, né? E a gente se vê à noite, aí às 20 horas, a gente está aqui para ter um culto hoje bem legal, vamos pregar o evangelho, vamos orar, dar uns receba aí para todo mundo. Tá bom, galera? Fique com Jesus aí, Deus abençoe vocês. Deixa eu orar. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu povo. Abençoa, Senhor, a nossa galera. Todo mundo, em nome de Jesus, guarda eles debaixo do teu sangue. Livra eles de todo mal. Abençoa esta água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, para que quando eles beberem ou se utilizarem dela, sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.